Olá! Neste IELTS Assignment em particular, nós temos uma atividade de flowchart. Flowchart é como se fosse um esquema de informação relacionada. Bom, em termos de dinâmica, segue a mesma lógica de sentence completion, ou seja, você tem sentenças incompletas que você tem que preencher, tendo em vista o que é dito no áudio. E este assignment, como um todo, é seguindo esta mesma lógica, da questão 1 à questão 10. Portanto, é simplesmente necessário você se preparar para escutar, buscando, antes de tudo, respeitar a quantidade máxima, não é? No more than 2 words. Isso daqui é interessante porque, normalmente, a quantidade de palavras que podemos utilizar na resposta é de 3, no máximo, mas nessa atividade em particular de flowchart temos 2 palavras. Então, muita atenção, porque se você escrever mais do que 2, a sua resposta é considerada errada, mesmo em termos de informações estando certa. Então, respeitar o máximo possível as instruções. E além disso, naturalmente, temos aqui a mecânica no qual você precisa destacar palavras-chave. Então, a questão 1, ela, antes de tudo, é relacionada ao background e mais exatamente a ação studied, ou seja, o study do background, ou seja, o estudo do background, das informações que definem o contexto do que está sendo discutido no áudio. É, inclusive, interessante nós estabelecermos aqui uma seta, não é? Então, quando você for escutar a palavra researcher e o verbo studied, você provavelmente terá a resposta 1 vindo logo em seguida. O mesmo se aplica aqui, você tem o book, não é? Inspired by a book. E initial idea, a ideia inicial foi inspirada por um livro e será dito o nome do livro, que é a resposta 2. A resposta 3 se encontra seguindo a dinâmica de avoided studies, não é? Em conjunto com isso, to control, ou seja, quando estivermos falando de evitar estudos conduzidos de uma forma determinada, que é esta forma 3 aqui, que é a resposta, porque eles são excessivamente controlados. Quando estiverem falando sobre o que evitar em termos de estudo, a resposta 3 virá. Igualmente, a questão 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 segue essa mesma estrutura, destacando, portanto, palavras-chave que definem com exatidão a essência do conteúdo da questão. Então, é muito importante você buscar destacar palavras-chave que definem o tópico que a questão pede, o tópico que a questão abrange, porque no momento do áudio você tem muita conversa, muita interação, e do nada vem a informação que de fato importa. Quando você escutar essas palavras que você destaca como as que definem de forma clara o tópico da questão, essas exatas mesmas palavras ou sinônimos delas, você tem a resposta vindo logo depois. É por isso que nós denominamos essa dinâmica de signpost language, ou seja, o que você destacou é signpost language, é linguagem de placa, ou seja, quando você escutar essas palavras ou sinônimos delas, você tem como se fosse uma placa aparecendo e falando, ok, resposta por vir, e a resposta em questões de segundos virá. Então, muita atenção com isso, destacando então as suas palavras-chave que definem a essência do tópico da questão e no áudio buscar escutar a essas mesmas palavras ou a sinônimos delas. Provavelmente você escutará a sinônimos, pois o objetivo do exame também é testar a abrangência do seu vocabulário, tudo bem? Tenha uma ótima prática.